Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Fagundes e vamos retornar ao caso do Carrefour, a morte de João Alberto. Hoje é dia 20. Deixa eu só conferir aqui a data direitinho, gente. Peraí. Hoje é dia 25 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eu acho que no outro vídeo eu falei 24, né? Mas é 25 de novembro. Bom, vamos à matéria? Se liga aí, gente. Muita coisa está acontecendo nesse caso do Carrefour. Olha só. Funcionária do Carrefour que filmou o assassinato de João Alberto é presa. Eu não entendi. Bom, vamos entender juntos isso aqui. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour em Porto Alegre, foi presa temporariamente nesta terça-feira, 24, segundo informações da Polícia Civil. Em gravações feitas no momento do espancamento, Adriana aparece filmando a cena. De acordo com a delegada Vanessa Petres, diretora do Departamento de Homicídios, a polícia entende que a mulher teve participação decisiva nas agressões que resultou na morte de João Alberto Silveira Freitas, autônomo de 40 anos, uma vez que ela teria poder de comando sobre os dois seguranças. Opa, peraí, ela era funcionária e, de acordo aqui, diz, ela poderia ter evitado a morte do rapaz. Será que os grupos antirracismo, por acaso, vão fazer alguma crítica a ela também, né? Será que vão cobrar dela também o fato de não ter feito nada? Adriana é agente de fiscalização do estabelecimento. Além disso, o motoboy que também filmou o ocorrido disse que foi ameaçado por ela. Ao todo, 7 pessoas são investigadas no inquérito que apura a morte de João Alberto. João Alberto tinha passagens pela polícia por crimes de porte ilegal de arma, 2010, e violência doméstica, 2017, crimes pelos quais foi condenado. O sepultamento ocorreu neste último sábado, 21, no cemitério municipal São João, Zona Norte de Porto Alegre. Caraca, mano, você vê que interessante, né? Tá aqui a matéria. Gente, a coisa vai se desnudando aos poucos. As coisas vão se desnudando aos poucos. Tem relatos, né, de que uma funcionária do Carrefour relatou que João Alberto, quando chegou lá já chegou nervoso, né? E segundo consta, parece que a ex-mulher de João Alberto também trabalha no Carrefour. Mas enfim, de qualquer maneira, não se justifica o ato da morte do cara. Como eu falei em outros vídeos, os seguranças deveriam ter dominado ele, né? Ter dominado e chamado a polícia. Eu acho interessante outra coisa também, gente, é o seguinte, é o tempo que a mulher tá lá filmando o espancamento, ela poderia estar pegando o celular e ligando para a polícia também, né? Não faz a gente pensar um pouquinho, né? Deveria pegar o telefone. O tempo que ela poderia ter ligado primeiro para a polícia, não, ela primeiro filma e não sei se depois. E você vê que ela é agente de fiscalização, ela tinha poder sobre os dois seguranças, ela poderia ordenar que os seguranças tomassem uma outra atitude, ela não o fez, né? Ela manteve ali, ela deixou que o cara fosse morto, né? Então esse caso, gente, tá muito complexo, tá cheio de complicações, né? De um lado você tem a mídia transformando um espancador de mulher, enfim, né, em um santo. Do outro lado você tem pessoas que poderiam ter evitado este crime e não evitaram, né? Então a coisa é bem complexa nessa situação do caso do João Alberto. Uma coisa, gente, que é uma coisa que de fato tem que ser descartada, é que o crime não foi de racismo. Essa narrativa da esquerda, ela já desceu por água abaixo. O crime foi um crime hediondo, foi um crime bárbaro, mas não foi um crime de racismo, como a mídia tenta colocar. Então, nós temos que observar os culpados do crime. Os culpados do crime. O crime ali foi, na verdade, não foi pelo racismo, mas foi sim uma revidação, né? O vídeo mostra claramente, né, João Alberto saindo
e ele dá 2 socos no cara, assim, do nada, ele vai lá e dá 2 socos no cara e aí a briga começa. Talvez, quem sabe, né? Talvez, quem sabe, ele buscasse criar esse ato de vitimização. Só que, né, isso é uma suposição, gente. É só um ponto de vista, pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas talvez ele buscasse até tipo, eu sou negro, vou, né, reagir aqui, depois vou pra vitimização, né? Na tentativa de tentar buscar ali já viu que estava sem razão, né? E quem sabe, talvez buscar ali um motivo para fazer uma narrativa, né? Só que aí acabou morrendo. Isso é um ponto de vista. Não estou dizendo para você está dizendo que é. Não, é um ponto de vista. Pode ter sido, pode não ter sido, pode. É só uma linha de pensamento, né? Ele pode ter tentado agredir os 2 seguranças, esperou sair lá no estacionamento, achou que ninguém ia estar vendo, achou que não tinha câmera, aí deu os 2 murros, né? Aí pensou, os caras vão vir pra cima, eu vou dizer que sou negro, aquela coisa tal. Enfim, o que eu achei engraçado foi a velocidade que teve, né, da mídia sem qualquer... Tipo, o cara acabou de ser agredido, faleceu, a narrativa já estava pronta de racismo. Né? Não esperaram nenhuma investigação, não esperaram os fatos, não. É racista. Para vocês terem uma ideia, o desespero da mídia em criar esse rótulo foi tanto que eles esqueceram de verificar a ficha corrida do cara. Que, por incrível que pareça, cai justamente em todos os aspectos contrários às defesas deles, dessa turma da esquerda. Porque, ó, o cara com porte legal de arma, de fogo. Mas a esquerda diz que você não pode ter uma arma. Não pode de jeito nenhum, mas o cara, né? O cara era um agressor de mulheres, espancou a mulher, o pai segurou, ele espancou covardemente. Ó, qual é a frase dessa turma, né? Tem uma frase que eles usam, né? Espancadores de mulheres não passarão, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, e não passarão, mas estavam defendendo o espancador de mulher, né? Ele já havia praticado crime de injúria racista também e outras coisas, era foragido da polícia. Então eles nem se preocuparam, o desespero foi tanto que eles nem pararam para buscar a ficha do cara para saber quem era a pessoa que... Agora, você vê que interessante. Eu achei bonitinho que eles não tiveram tempo para olhar a ficha do cara, mas tiveram tempo para entrar em redes sociais do cara, para buscar falas dele, alguns comentários, ai, fulano era não sei o que da torcida e tal, referência e blá blá blá, ai, fulano tinha postado não sei o que há tantos dias atrás e blá blá blá, aquela comoção total. Quer dizer, você vê que a preocupação da mídia em nenhum momento foi em desnudar o fato, e sim em criar uma narrativa. O principal era o quê? Era primeiro ter puxado quem era João Alberto. Vamos falar dele. Vamos antes da gente dizer que é crime, vamos ver quem era o cara. E aí quando você puxa a ficha, você vê que o cara era violento. Extremamente violento. Né? O que acaba não justificando a morte dele, mas faz com que a ação dele leve ao ponto. Porque se ele não tivesse agredido, teria saído, ido embora. A narrativa da mídia por aí é que os agressores foram, a princípio, os seguranças. Os vídeos mostram o contrário, né? Agora, veja só, a mocinha aqui, né, que gravou o vídeo, né, ela acabou de ser presa. Presa porque poderia ter evitado o crime. Presa porque tinha o poder de comando sobre o crime. Agora, a minha pergunta é simples. Por que na narrativa da esquerda não saíram criticando ela também? Né? Porque eu vou explicar, eu vou explicar a vocês por quê. Porque ela na narrativa da esquerda, gente, era peça fundamental no sentido de ampliar a questão do racismo. Por quê? Eu vou explicar. Ela filmou a gravação. Então, para a esquerda criticar ela e expor quem ela era e cobrar dela a ação, jogaria por água abaixo um balde de água fria na narrativa da esquerda. Era um balde de água fria, né? Porque um crime, você criticar ela, né, pela morte do João Alberto, é o mesmo que admitir, né, que eles estavam errados. Que eles estavam atacando as pessoas erradas. Porque qual era a violência? Os dois agressores. Mas quem é que tinha o poder de comando? Ela. Se você parar para prestar atenção, né, os dois agressores, na verdade, poderiam ter sido freados. Poderiam ter sido parados.
Então, ela não praticou o crime, mas ela tem tanta culpa quanto os outros porque ela tinha poder de decisão. Então, aí é que vem o X da questão. O vídeo dela é que deu a narrativa de racismo. Então, a esquerda não poderia criticá-la, porque para criticar ela, teria que tirar um pouco a culpa de cima dos dois agressores, né? E colocar parte da culpa em cima dela. E aí ficaria uma narrativa meio esquisita, né? Ficaria uma narrativa meio esquisita. Então, vejam só como as coisas são. Aos pouquinhos nós estamos descobrindo as coisas. Ela poderia ter chamado a polícia? Poderia ter chamado a polícia. Por que não chamou? E se chamou, por que esperou? Não sei. O tempo da filmagem dela... Então, muita coisa ela poderia ter feito para evitar aquela morte. Muita coisa ela poderia ter feito para evitar o assassinato do João Alberto. Ela não fez. Então, ela é tão cúmplice quanto quem, né, quanto quem cometeu o crime. Né? Você vê que tem um motoboy que filmou aqui a ação. Ela, segundo ele, foi ameaçado por ela. Foi ameaçado por ela. Né? Então, o crime não foi racista, mas foi um crime, né? Foi um crime bárbaro, que poderia ter sido evitado. Mas tá aí, gente. A narrativa da mídia, obviamente, vai ocultar certos fatos. Ou se talvez falar dela, talvez vai colocar ela como uma vítima coitadinha. Afinal de contas, quando a mídia descobriu a ficha corrida do camarada, né? Chamou ele de ex-marido errático. Para dar uma atenuada... quer dizer, né? Agora, vejam só, se fosse nós defendendo um cara que de repente tivesse as mesmas qualificações ali do João Alberto, menino, era de miliciano pra baixo que a gente ia ser chamado, né? E é um bicho. Agora você vê, o truculento é Bolsonaro, o machista é Bolsonaro, o homofóbico é Bolsonaro, mas o violento contra mulheres é Bolsonaro, mas são eles que defendem um cara que praticou violência contra as mulheres, né? Agora, outro ponto interessante, né? Você vê como a narrativa da esquerda é fogo, né? Eu tava vendo aqui uma matéria, só pra gente encerrar, só puxar uma matéria, puxa outra, o Porta dos Fundos fez uma matéria lá de uma vereadora, não sei se vocês viram, né? Totalmente machista. Totalmente machista. A esquerda aplaudiu. Tirou do ar porque não passou em branco, né? Não passou em branco. Aí teve que tirar do ar depois. Mas enfim, essa é a nossa esquerda. Em menos de 2 semanas, mostram o quanto eles são hipócritas. Hipócritas, a verdade. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.